Olá, mais uma vez com vocês, eu aqui, Roseli Jimenez, no Cultura em Foco pelo Instituto Legos. Às vezes eu esqueço, mas às vezes eu lembro de pedir a vocês, não é? Que deem um ok ao vídeo, que deixem sugestões ou críticas, não é? Que acompanhem o material produzido aqui no Instagram, no Facebook, pelo Instituto Legos. Bom, vou comentar com vocês hoje um tema que gerou aí algumas polêmicas entre aqueles que gostam, leem, trabalham, apreciam a literatura, precisamente a literatura brasileira. Houve aí um comentário de uma crítica literária, tradutora, professora Aurora Bernardini, uma sumidade, uma pessoa a quem devemos respeito. Eu, particularmente, respeito muito o que ela diz, porque ela sabe o que está dizendo. Mas a polêmica foi num comentário que ela fez, dizendo que provavelmente estamos vivendo na literatura contemporânea uma primazia pelo conteúdo, num certo demérito à forma. Então, do que ela está falando e por que essa polêmica gerou muito disque-disque entre os artistas, críticos literários e o público em geral? Bom, na verdade, não é? Há uma questão que a gente fala, bom, como assim? Entre forma e conteúdo, não é? Do que estamos falando? Então, vez por outra, por conta disso, uma polêmica retorna. O privilégio de forma ou conteúdo em uma obra de arte. Muitos teóricos se debruçaram sobre esse tema. Se tomarmos os estudos do linguista Ferdinand de Saussure, há muito tempo atrás, veremos que há uma imagem que ele deu para representar essas duas coisas, não é? Então, pensem em uma moeda, ela tem dois lados, cara ou coroa, ou para Saussure, não é? De um lado o significado, de outro lado o significante, ou seja, forma e conteúdo das coisas. Então, assim, poderíamos pensar que tudo exibe essa dupla relação, o que está fora e o que está dentro. É, poderia ser bem simples, né? Poderia ser bem simples, mas não é exatamente como acontece no mundo, principalmente no mundo da arte ou da literatura. Nada se apresenta com essa dicotomia, né? Nessa dupla, uma forma ou um conteúdo, uma figura, uma forma, bom, enfim, todas as coisas duplas que fazem comentários sobre a obra. Bom, não é possível olhar para algo observando essa divisão dual de duas coisas, não é? Um ser humano, por exemplo, um ser humano, ele não é medido por aquilo que costumamos fazer separando o seu corpo físico e a sua alma, o que poderíamos dizer algo psíquico, e como se fossem entidades diversas. Assim, então, poderíamos pensar que no contemporâneo estamos valorizando mais a alma, que é o conteúdo, do que o corpo, que é um aspecto formal externo. Isso é impossível, não é? Assim também é possível pensar que há coisas que não são visíveis e como é que a gente vai examinar essas coisas não visíveis como formas se elas não são visíveis. Bom, já há um bom tempo também
Freud, psiquiatra, psicanalista, apontou o conceito de inconsciente. E ele bem disse que esse era algo profundo, lá para dentro do ser humano, né? Algo que não se vê exatamente, mas é que nos constitui, né? Que é exatamente como estamos, como aparecemos. Normalmente, segundo Freud, esse inconsciente aparece justamente porque ele é inconsciente, né? Então, ele aparece quando a gente menos espera. Quando a gente fala algo sem querer, querendo, não queríamos dizer, mas dizemos, revela-se o inconsciente por nossos sonhos, pelas brincadeiras, enfim. Então a gente pode pensar, isso tudo é o significado ou é o significante? Bem, são coisas que não se separam, não é? Nesse sentido, a gente sabe que é algo que não se vê, mas em que percebemos há uma presença no inconsciente, não é? Então, de certa maneira, também o filósofo, matemático, eh, físico, semioticista Charles Sanders Peirce observou que não é possível considerar tudo como isto ou aquilo. Palavras, por exemplo, abrangem conteúdo. Elas têm uma forma verbal de como são escritas e expressam também imagens visuais. Além do que elas querem dizer, entre tantas e tantas colocações, não é? Bom, somando muitas teorias, podemos inferir que é difícil observar uma obra de arte tão somente pelo seu conteúdo, digamos, o tema ali trabalhado. O que aponta, então, como aspecto externo, também não delimita a forma de uma obra. Por exemplo, na obra literária, formalmente, aquilo é um poema, é um texto em prosa. Bem, há obras em que a poesia está presente, ainda que ela não tenha sido escrita em versos. Poderia citar muitos exemplos, vou citar Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Uma obra extremamente poética e não foi versada em versos, não é? E há obras feitas em verso, são poemas que narram histórias, né? Poemas épicos. E muitas vezes não há nenhum elemento poético ali, a não ser esta narrativa histórica, o que não é um demérito, mas apenas para dizer que forma e conteúdo se intercambiam, né? E aí como ficamos? Bom, evidente que o comentário da professora Aurora Bernardin era da primazia do que está como conteúdo de um tema, de uma narrativa, sem alguma novidade, não é? Alguma mudança de paradigma na forma. É uma narrativa bastante comum em termos formais, mas é difícil a gente avaliar, né? Então, como ficamos? Ficamos esperando por inovações que abracem as duas e muitas outras coisas, para que a gente possa dizer que temos obra de arte, que temos literatura, que temos poesia, prosa, arquitetura, poéticas, bem feitas e com conteúdo também. E entre forma e conteúdo, não apenas, mas entre ícones, símbolos, índices, signos, símbolos, nós estamos aqui sempre a buscar boas obras. E com isso, o Instituto Legos vai se despedindo, esperando por você na próxima.